Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural. É Ivo Melo, eu sou engenheiro agrônomo, sou coordenador regional do Instituto Rio Grandense do Arroz, Fronteira Oeste, Regional Fronteira Oeste, em Uruguaiana, Rio Grande do Sul. Neste seminário Tendências do Agronegócio, o que o senhor vai estar apresentando a todos os participantes nessa manhã de hoje aqui em Unaí? A nossa proposta, o desafio colocado aqui pela presidente Ana ali, é que a gente trabalhe aquilo que vem sendo feito no Rio Grande do Sul há muitos anos em relação à armazenagem de água, quer dizer, colheita de água, ou, chame como quiser, mas é aproveitar, vamos dizer, aqui o Rio Grande do Sul tem um pouquinho de diferença, a gente tem uma média aí de 1.700, 1.800 milímetros por ano de chuva e distribuídos ao longo de todo o ano, mas nós temos 4 estações, nós temos inverno, então nessa estação agora, nesse período agora, a gente não tem culturas, vamos dizer, de grãos importantes, porque tem muito frio, etc. Então se trabalha mais com pastagem. E a nossa safra principal é a safra de verão, que está sempre sujeita a veranicos. E o arroz é uma cultura que depende de irrigação sempre, Então a gente trabalha numa lógica de guardar água, armazenar água em barragens, açudes, para poder usar durante o período de verão. Então esse é o processo que a gente construiu ao longo dos últimos 100 anos, Então tem muito barramento, tem muita barragem no Rio Grande do Sul, visando a irrigação principalmente do arroz. Mais modernamente se usa aí com a irrigação de aspersão, algum investimento em irrigação por pivô, para outras culturas como soja, milho e a pastagem de verão também. Mas o principal é arroz inundado, irrigação superficial. E a gente então vem mostrar como que o Rio Grande do Sul conseguiu, ao longo dos últimos 100 anos, construir, instalar essa base de barramentos, que dão essa possibilidade de poder levar uma safra aí com grande produtividade. Então essa é a ideia de mostrar aqui para a Unaí, mostrar um pouco da experiência nossa lá no Rio Grande do Sul, porque o pessoal aqui em Minas, aqui nessa região aqui, as agências ambientais têm uma certa restrição a liberar esse tipo de obra, esse tipo de investimento, esse tipo de intervenção. Então nós estamos trazendo lá a experiência nossa, inclusive de negociação com as agências ambientais, com os órgãos reguladores, que acabamos regularizando aquilo que já estava antes da lei ambiental, porque tem muita barragem, a maioria delas é anterior às legislações ambientais. E mesmo agora, com a legislação ambiental nova e estabelecida, hoje o Rio Grande do Sul tem um arcabouço legal que permite o investimento em barramentos novos. Nós vamos iniciar a série com os melhores momentos da palestra que aconteceu no 2º Seminário Tendências do Agronegócio, organizado pelo Sebrae e Irriganor, mês de maio, em Unaí. Levou à discussão 2 importantes temas: irrigação e sustentabilidade. Ivo Melo, engenheiro agrônomo, coordenador regional do Instituto Rio Grandense do Arroz em Uruguaiana, Rio Grande do Sul, falou como seu estado consegue hoje armazenar água para produzir arroz o ano inteiro, sendo uma cultura que precisa muito da irrigação. O senhor Ivo, ele começou dizendo que o processo de discutir esse tipo de assunto é muito importante para que os líderes do setor possam lutar pelas causas junto ao governo. A gente espera essa oportunidade que a Irriganor nos dá aqui de poder estar interagindo com vocês, com os irrigantes, os produtores rurais aqui dessa região. É fundamental para que esse processo de representação ele tenha essa qualificação que a gente tanto deseja. E a gente vem trazer uma experiência, Nós não viemos aqui para ensinar ninguém a fazer irrigação, a fazer nada. Nós viemos trazer uma experiência de um instituto que tem 78 anos de existência, e ele nasceu, eu digo que o IRGA nasceu de alguns empresários, produtores rurais, que lá no início, na primeira metade do século XX, enxergaram que o arroz, que vinha crescendo no Rio Grande do Sul, teria uma atividade importante praticamente 80 anos depois. Só que para chegar lá, esses visionários, empresários, liderança, que estavam incomodados com algumas coisas, não sei o que era, não era nem nascido ainda,
mas eles estavam incomodados com algumas coisas e se juntaram. O IRGA começou sendo uma associação de produtores, depois passou a ser uma espécie de sindicato. Vejam, 80 anos ele passou por várias legislações e acabou, por uma facilidade que o governo do estado ofereceu, ele acabou se transformando numa autarquia pública ligada à Secretaria de Agricultura do estado do Rio Grande do Sul. Quem paga o IRGA são os produtores até hoje, e exatamente é a facilidade que tem de ter uma autarquia pública. Se o empresário que não recolher a taxa de contribuição para desenvolvimento da horticultura no Rio Grande do Sul, ele entra no cadinho do estado. Então, é uma facilidade que então acaba fazendo que seja uma taxa que acaba sendo cobrada direto. Ela é cobrada da indústria, mas ela é arcada pelos produtores rurais. Então, 62 centavos de real por cada 50 quilos de arroz, né? O nosso saco de arroz lá são 50 quilos considerados. Então, nós vamos falar, né, dessa experiência, principalmente focado no que é a experiência de fazer bom uso de água, né, pelo menos o que a gente tem tentado fazer nesses últimos anos lá no Rio Grande do Sul. A metade sul do Rio Grande do Sul é onde tem arroz, essa parte onde estão as 6 regiões, que nós consideramos as 6 regiões orizícolas do nosso estado, conforme é dividido pelo IRGA. Vamos tentar mostrar quanto o que tem de arroz irrigado no Rio Grande do Sul hoje depende desses desenhos azul na paisagem. Onde está azul são reservatórios de água. Nós vivemos no Pampa da América do Sul, nossa bioma, a maior parte das paisagens são campos naturais. Historicamente foi desenvolvida a pecuária de corte, a pecuária de lã, e desde os primeiros colonizadores, ainda no tempo das missões jesuíticas, né, a pecuária foi a atividade econômica e ela persiste até hoje. Ela tem 400 anos praticamente nessas áreas, e a gente tem então hoje, mais modernamente, a agregação na paisagem do arroz, o arroz irrigado principalmente, e da silvicultura. Então, uma espécie de integração lavoura-pecuária-floresta, né? Alguma coisa de soja também, mas é pouco ainda. E temos água. Esse é provavelmente é um dos pontos mais importantes para que os visionários que enxergaram que deveria desenvolver uma cadeia produtiva de arroz, que é um importante alimento para nós brasileiros e para toda a América Latina, claro que tinha essa facilidade de ter solos e água disponível. Esse é o Rio Bicuí, a ponte que liga Manuel Viana Alegrete, na nossa região. Tem também algumas outras explorações, como a areia para construção, balneários, etc., mas o fundamental é a irrigação. A água é 98% da disponibilidade hídrica da bacia hidrográfica do Rio Bicuí é usada para irrigação. E a gente fala isso em alguns eventos, tem gente que bota as mãos na cabeça e a gente diz assim, ó, com muito orgulho, a gente usa 98% da disponibilidade hídrica de um rio. Vamos mostrar mais ou menos como é que a gente tem trabalhado nesse processo. Está entrando bastante irrigação por aspersão lá na nossa região, é mais moderno, mas essa é a irrigação com muito orgulho também. Tem muito técnico que se acha, né, sai da academia, diz que isso aqui é botar água fora, porque poderia estar irrigando não sei quantos hectares a mais se fosse gotejamento, só que isso é bom para outros tipos de clima, para outros tipos de sistemas de produção. Principalmente onde a gente trabalha, na fronteira oeste do Rio Grande do Sul, o solo ele tem pouca capacidade de armazenagem, é muito fino, né, muito pouco profundo, e o arroz se adapta muito bem a ele, e nós estamos hoje praticamente com uma das melhores produtividades, se compararmos inclusive com outras partes do planeta. Mas esse então, também com muito orgulho, mas com tecnologias novas, né? É uma tecnologia bem moderna que está se utilizando para a gente poder chegar nos nossos objetivos. O Ivo ainda explicou por que começou a ser representante desse assunto da irrigação no mercado arroz. Eu comecei a trabalhar com essa área de água e representação dos arrozeiros, ou o setor produtivo, nesses ambientes como o Conselho Nacional de Recursos Hídricos, por causa que batiam demais e eu não gostava. Vocês gastam água, vocês são depredadores da natureza. Eu não gostava de ser tratado dessa forma. Em 1994, nós iniciamos a trabalhar num processo no Clube do Plantio Direto de Arroz Irrigado, botamos uma palestra lá que nós queríamos ser sustentável. Todo mundo diz, mas vocês são loucos, de onde é que tiraram essa palavra? O que é isso? Sustentabilidade, essas coisas todas. Olha,
O mundo está dizendo que nós temos que chegar nesse processo. Então a gente começou a trabalhar com isso há muitos anos, né? Eu participei de várias dessas etapas, né? Do Rio 92 até esses mais recentes. Agora a gente participou dessas etapas todas e a gente entende que se a gente usar esse discurso dos objetivos do desenvolvimento sustentável, nós estamos muito bem obrigados como produtores. E eu vou mostrar em vários momentos como a gente já fazia antes mesmo os objetivos do desenvolvimento sustentável estarem publicados, a gente já estava fazendo coisa que eles dizem que é bom hoje em dia. Ficou curioso? Então fique atento aos nossos próximos programas, pois ouviremos todos os dias um pouquinho dessa apresentação. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem fácil. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem pra mulher do campo. É bom ou não é, só?